Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Vamos ficar melhor. Amém? Que eu creio que o nosso Pai ele tem novas instruções nessa noite para o nosso coração. E eu percebo isso, irmãos, porque nesse mês de fevereiro nós estamos tendo as quintas da fé. Sabe, irmãos, eu vejo isso como uma direção de Deus para a nossa liderança. Não é para quê? Para que nós possamos estar fundamentados, bem estabelecidos na fé. Para quê? Para que nós possamos chegar a níveis mais altos. Eu creio que esse ano de 2019, Deus tem preparado algo que nem pode passar pela nossa cabeça, irmãos. Esse ano de 2019 já começou com grandes bênçãos para o corpo de Cristo. Não apenas para a nossa igreja, mas para o corpo de Cristo em geral. Igrejas estão sendo abençoadas, estão crescendo, se multiplicando, pessoas estão sendo salvas. Esse é um ano incomum, irmãos. E não só eu, mas eu creio que alguns dos irmãos também têm grandes expectativas para esse ano de 2019. E nós precisamos estar alinhados, irmãos. Alinhados com tudo aquilo que Deus quer fazer para esse ano. Amém? E quando nós honramos esse tipo de direção que a nossa liderança tem, nós estamos nos colocando como aptos a receber dessa unção que Deus está disponibilizando para que a gente continue avançando. Eu tenho falado isso, irmãos, porque tem vindo ao meu espírito algumas vezes que, quando nós temos isso, sabe, às vezes vem como vozes que falam, nossa, mas de novo, vai falar sobre fé de novo. Ei, irmãos, é Deus querendo te preparar, te querendo colocar estruturas, para que você permaneça firme e continue avançando. Amém? Às vezes nós caímos no erro, no engano de achar, não, fé, eu já tenho tantos anos de crente, fé, eu já ouvi tanto sobre fé. E às vezes você acaba querendo deixar de lado. Mas eu queria pedir para os irmãos abrir lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos. Aqui ele começa a falar sobre as doutrinas básicas, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Eu gosto da versão King James, que ela diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus. E aí vem as outras doutrinas. Sabe, irmãos, Deus, quando Ele começa uma obra, Ele já começa ela por completo. Ele já sabe como vai ser lá no final. E aqui ele é bem claro: sendo assim, considerando conhecido os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento, sabe, da fé. Ou seja, queridos, a gente só pode deixar de lado os fundamentos elementares, os rudimentos elementares, as doutrinas básicas de lado, quando nós tivermos segurança e plena certeza, convicção de que nós já estamos mestres naqueles assuntos. A palavra de Deus diz que é segurança para vós outros ouvir sempre as mesmas coisas. Nós não precisamos, nós não podemos cair no engano de achar que nós já sabemos demais e de que nós queremos buscar a maturidade, buscar coisas novas, sem antes estar fundamentado nos princípios básicos. Os princípios básicos, principalmente a fé, ela é tão importante. Quando você faz o rema, você vai lá aprender as doutrinas básicas de Cristo, e aí você vai passar sobre o arrependimento de obras mortas, você vai chegar em fé em Deus, você vai perceber que existe uma parte de fé em Deus, mas que não é dado tanta ênfase. Sabe por quê? Porque a fé em Deus é tão importante. Os fundamentos da fé são tão importantes porque Ele separou isso para falar em uma única matéria. Quando nós fazemos o rema, nós temos uma única matéria,
chamados fundamentos da fé. Para que o nosso alicerce, a nossa estrutura comece a ser montada. Amém, queridos? E nesse ano de 2019 eu tenho percebido que grandes coisas Deus tem para as nossas vidas. Mas não adianta Ele ter um prédio por fazer se as nossas estruturas não estão boas. Nós precisamos estar com os fundamentos firmados, irmãos, para que o edifício comece a subir com segurança. Para que chegue lá na frente você não venha desmoronar. Mas você bem estabelecido, você vai ser uma grande bênção. Você vai desfrutar de grandes coisas, irmãos. E Jesus, aliás, o escritor de Hebreus, ele nos faz um alerta sobre isso. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Vou só voltar um pouco aí. Ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. E, irmãos, com respeito ao tempo, nós deveríamos ser mestres. E esse mestre aqui, ele não está falando sobre ser professor, ou está falando sobre o chamado de mestre nos 5 dons ministeriais. Não, ele está falando aqui sobre ser experiente, sobre ter experiência, sobre ter relacionamento e ter passado por experiências com Deus, de uma forma com que aquilo vai tornando as estruturas mais sólidas dentro de você. Só que muitas vezes a gente tenta passar por isso, achando que a gente já está estabelecido e querendo deixar essas coisas de lado. Nós não podemos cair nesses erros, irmãos. Nós precisamos avançar, sim, mas sempre voltando a meditar sobre os princípios básicos. Sempre meditando sobre a fé em Deus. E aí eu paro e faço uma autoanálise. Depois de tantos anos de crente, se eu paro e analiso, se depois de tantos anos de crente, eu continuo do mesmo jeito, errando nas mesmas coisas, alguma coisa está errada, irmãos. E aí a palavra diz que nós precisamos nos avaliar. E aí a gente começa uma avaliação. O erro está onde? Está no nosso pastor? Está no meu pastor? O erro está na minha esposa? O erro está no meu irmão que está do meu lado? O erro está em Deus? Aleluia, as coisas vão estreitando quando vocês vão fazendo essa autoanálise. E a gente descobre, queridos, que o erro está em nós mesmos. Sabe por quê? Porque em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Ou seja, Ele nos deu tudo a respeito de vida e piedade, irmãos. Mas se eu me encontro sem experiência, existe algo de errado. Experiência não tem nada a ver com o tempo de igreja. Não tem nada a ver com o tempo de convertido. Seria experiente, queridos, tem a ver com você ser experiente na palavra. Tem a ver com você se alimentar com a palavra. Você viver e praticar a palavra. Não basta você conhecer versículos, passagens bíblicas, se você não vive. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos lendo. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo que Deus tem um grande zelo, sabe, irmãos? Porque Ele colocou 5 dons ministeriais para o corpo de Cristo. Para a edificação dos santos. Cada um que passa aqui, você vai perceber que tem um jeito diferente. Tem uma forma diferente de ministrar. Alguns puxam para o lado, sabe, onde vai esmiuçando a letra. Os mestres vão aqui para te ensinar. Os profetas chegam aqui para te exortar, para te trazer alguns alertas, para te alinhar. Os pastores vêm aqui para te corrigir, para te trazer com amor para o prumo de novo da palavra. Ei, queridos, esse é o zelo de Deus com as nossas vidas. Honre as pessoas que estão passando por aqui, porque elas são simplesmente um canal de Deus para a sua vida. Aquilo que você honra, você recebe.
Aleluia! Então receba tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para a sua vida. Ele tem trazido grandes coisas, ensinamentos profundos aqui. Se nós estivermos atentos, irmãos, nós vamos avançar em determinada velocidade, que nós mesmos vamos ficar surpresos quando nós chegarmos lá na frente. Nós vamos dizer, nossa, como é que eu consegui chegar até aqui tão rápido? Foi porque você honrou a palavra de Deus. Foi porque você praticou a palavra de Deus. Você não apenas conhece a letra, mas você pratica. Você vive na prática da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Abre lá, irmãos, comigo em Marcos, no capítulo 11. No versículo 22. Em Marcos, no capítulo 11, 22, já é um texto tão conhecido da gente, mas tem algo que eu estudando esses dias, ficou borbulhando no meu coração. Porque Jesus aqui no capítulo 22, aliás, no capítulo 11, no versículo 22, ele faz uma recomendação aos discípulos. Ele não estava simplesmente ensinando sobre fé, mas ele estava fazendo uma recomendação. E ele começa aqui, no versículo 22, e diz, ei, tende fé em Deus. E aí eu observo, irmãos, Jesus não estava falando com um grupo de pescadores comuns. Ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele estava falando com os seus discípulos. Aquelas pessoas que estavam ali o tempo todo com ele. Caminhando durante as peregrinações, sabe, vendo Jesus curar, vendo Jesus operar milagres. Mas, nesse momento, nessa ocasião, Jesus identificou uma ausência de fé, ao ponto de ter que recomendar. E disse, ei, tende fé em Deus. Eu fico tentando imaginar, irmãos, o que passou, de repente, no coração de Jesus. Vocês estão comigo o tempo todo. Vocês têm visto coisas inacreditáveis aos olhos naturais. E mesmo assim eu tenho percebido uma ausência de fé no coração de vocês. Aleluia. Se nós chegássemos para aqueles discípulos, irmãos, e perguntássemos, ei, vocês creem em Deus? Eles iam dizer sim, nós cremos. Mas naquele momento, existia uma ausência de fé no coração deles. Eles estavam aptos a fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Porém, a ausência de fé não lhes permitia. Sabe, é como se fosse, imagina só, é como se eu fosse um carro. E eu como carro, eu tenho o Espírito Santo como motorista. E além do motorista ser o Espírito Santo, eu tenho o propósito de Deus para a minha vida como passageiro. E aí, de repente, o Espírito Santo deseja levar o propósito de Deus ao seu objetivo, ao seu destino final. E aí, de repente, ele vai fazer o carro funcionar e o carro está sem combustível. O carro não funciona. Aleluia. Eu te pergunto, irmãos, carro sem combustível anda? Não anda. Aí, de repente, você para e olha. Se eu sou o carro, eu tenho o Espírito Santo de Deus como motorista. E Ele quer me levar até, sabe, o destino, o objetivo final. O propósito de Deus dentro de mim. E se eu não estiver, irmãos, abastecido com a palavra de Deus, se eu não estiver abastecido com fé dentro de mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não importa, o Espírito Santo está habitando dentro de mim. Se eu não tiver palavra, se eu não tiver fé dentro de mim, eu não vou a lugar nenhum. Vai chegar um determinado ponto, irmãos, que se nós não estivermos, sabe, buscando mais de Deus, se nós não estivermos meditando na palavra, daqui a pouco
nem mesmo ouvir o Espírito Santo a gente vai. Porque a fé, para ela conseguir operar, ela precisa estar fundamentada dentro dos nossos corações. E ela precisa se apegar a alguma coisa. E a fé, para ela fazer efeito, ela vai se apegar ao quê? A palavra de Deus que vai sair de dentro de você com poder através da sua boca. Mas se você não tiver palavra, a fé vai se apegar ao quê? Ao seu desejo, à sua vontade, simplesmente? Não, ela não vai funcionar, queridos. Nós precisamos nos abastecer. O tempo todo nos alinhar. Fazer uma revisão. Dar aquela recalchutada no seu veículo. Para que você continue, irmãos, avançando. E que o Espírito Santo de Deus continue te guiando. Te livrando dos desengarrafamentos. Te livrando dos acidentes. Fazendo com que você consiga chegar ao seu objetivo, ao destino final. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque não existe nada, irmãos, que faça você parar com aquilo que Deus tem para a sua vida, se não for você mesmo. Se não for a ausência de fé dentro de você. Muitas vezes Deus acredita muito mais na gente do que nós mesmos estamos acreditando. Por isso nós precisamos nos apegar, queridos, à palavra de Deus. Aleluia. E no versículo 23 ele continua: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Aleluia! Glória a Deus! Mas será que eu tenho dado respostas, irmãos, que evidenciam Deus? Que evidenciam a fé que está dentro de mim? Aleluia! Volta aí um pouco, vai lá em Marcos 11, 12. 11, 12 ao 14. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu. Ele falou: nunca mais coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. E caminhando eles, no versículo 20, e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aleluia. E irmãos, no versículo 14 a gente vê: e os discípulos ouviram. Fez alguma diferença de terem ouvido? Não. No versículo 20 a gente percebe que a diferença foi feita quando eles viram. Eles ficaram maravilhados quando eles puderam ver, mas não pelo que eles ouviram. Mas eu te digo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ver, ela vem pelo ouvir. Nós precisamos crer quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não precisamos esperar nossos olhos naturais contemplar. O nosso espírito precisa contemplar quando nós estamos declarando. Esses são os fundamentos da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, a palavra sai com poder. A palavra sai, eu vejo que muitas vezes o inimigo ele tenta colocar muros ao nosso redor. Ele tenta nos impedir de ter o nosso relacionamento com Deus. Ele tenta nos bloquear de receber novas instruções, de receber direcionamentos de Deus. Ele tenta nos parar, nos colocando bloqueios.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você crê com o coração e confessa com a sua boca, a palavra que sai da sua boca sai com poder, sai como se fosse como uma dinamite, estourando e rompendo com todos os muros e barreiras que o diabo tem tentado colocar em nossa vida. Nada pode te parar, irmão. Nada pode te parar. Nada vai te parar nesse ano de 2019. Nada vai te parar quando você se alinha com os propósitos de Deus. E comece a declarar. Comece a declarar. A fé fala. Crie, por isso falei. A fé simplesmente não basta você crer, irmãos, e deixar de dentro. Você precisa colocar para fora. Não adianta você ter uma granada na sua mão para romper com as adversidades, se você permanecer com aquela granada na sua mão. Você precisa tirar o gatilho e jogar ela. Você precisa lançar. Você não pode ficar segurando a palavra de Deus, irmãos. Independente do que você passe, independente das circunstâncias, saiba que a fé no seu coração pode transformar todo o ambiente à sua volta. Independente do que as circunstâncias dizem, do que as circunstâncias falem, nós precisamos crer que a palavra de Deus é suficiente para transformar todas as circunstâncias ao seu favor. Aleluia! Crie, por isso falei. Aleluia! Sabe, irmãos, nós entendemos, quando nós estudamos fé, nós aprendemos que fé não é um sentimento. Nós não precisamos estar sentindo vontade de declarar alguma coisa. Nós não precisamos de estar, não, hoje eu estou alegre, eu vou declarar tal coisa. Não, queridos. Fé não é sentimento, você não precisa sentir, você precisa crer. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa meditar e puxar de dentro, porque muitas vezes as circunstâncias vão querer te abafar, as circunstâncias, as adversidades vão querer ditar o que vai sair da tua boca. As pressões que o mundo coloca sobre você vão querer ditar a decisão que você precisa tomar. E muitas vezes isso vai te levar à perdição. Quando você se vê em um momento pressionado, irmãos, você se vê de repente encurralado de alguma forma, não se abata diante disso. Independente do que o seu corpo, a sua alma esteja dizendo, cade a sua alma, cade os seus pensamentos. Às vezes a nossa mente quer dizer, não vai dar certo. Não, agora acabou, já era, não tenho mais esperança. Ei, queridos, puxe a palavra lá do fundo. E independente das circunstâncias, comece a falar a palavra de Deus. E comece a estourar tudo aquilo que está te atrapalhando. Comece a estourar e mandar para longe tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante de você. Aleluia! Creia que a palavra de Deus é verdade, irmãos. Comece a crer e dar a devida importância à palavra de Deus. Aleluia! Porque a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes nós perdemos tempo meditando nos problemas, queridos. Deixe os problemas de lado. Você sabe que ele está lá. Você não vai ignorar, mas não dê tanta ênfase a ele. Dê ênfase na palavra de Deus. Se existe alguma coisa te preocupando, comece a declarar. Comece a exercer a autoridade que Deus já colocou sobre você. Comece a destravar tudo aquilo que o inimigo esteja tentando te impedir de avançar. E avance. O seu corpo pode estar cansado. Mas, irmãos, não retroceda. Não retroceda, porque Deus é contigo. Muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos tomar isso como verdade de fato em nossas vidas. E continuar avançando. Aleluia! Glória a Deus! Abre lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 10. Eita, que agora que eu percebi que a gente está falando tanto em Hebreus, mas o Senhor é bom, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos ouvir e receber.
Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Aleluia! E às vezes a gente para por aí, né? Mas o versículo continua. Ele diz assim: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, todavia o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos entender, irmãos, que a fé é uma voz de comando para realizar, para construir, para edificar. Essa voz de comando, queridos, ela vai chegar rompendo com tudo o que estiver na frente dela, até alcançar aquilo que foi determinado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Por isso nós precisamos entender que não existe passividade na fé. Não existe passividade. A fé não pode retroceder. Aleluia! Ei, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Porque o justo, queridos, que vive pela fé, ele não retrocede. Independente das circunstâncias. Ele sabe do poder que está dentro dele. Ele sabe do poder que sai através da boca dele. Edificando, construindo. Se não existir determinada coisa, declare com a sua boca, porque Deus, Ele vai realizar aquilo para você. Comece a criar as coisas com a sua declaração. Comece a transformar todo o seu ambiente, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, a respeito de por que muitas vezes a gente não consegue avançar. Porque muitas vezes nós conseguimos chegar a determinado ponto, mas a gente para por ali. Vai lá comigo em Hebreus no capítulo 11. Que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas, infelizmente, muitas vezes nós somos tentados a meditar, apenas nesse versículo. E a gente esquece que ele continua o texto. E diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel a que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, o nosso Pai, Ele tem colocado isso no meu coração, que muitas vezes nós queremos andar em uma fé de forma egoísta. E nós esquecemos o que diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Em outra versão diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós temos que entender que Deus sabe o plano que Ele tem ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, às vezes de forma inconsciente, irmãos, a gente acaba buscando as demais coisas e deixando o reino de Deus de lado. E aí Ele tem colocado no meu coração dessa forma: por que nós estamos parando? Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito, mas muitas vezes nós estamos crendo simplesmente para ter um carro novo, para ter uma casa, para fazer uma viagem, para sermos supridos. Só que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos querendo passar, irmãos, por um caminho desconhecido, e é como se fossem essas cadeiras cheias de obstáculos na nossa frente. E a gente começa a crer e declarar, e isso não está errado, é lícito, porém, Deus tem um plano ao nosso respeito. E nós estamos perdendo tempo em dizer: sai daqui isso, porque eu desejo tal coisa. E a gente vai lá e consegue tirar o primeiro obstáculo. Mas a gente não percebe que existem muitos outros obstáculos à nossa volta. Nós podemos conquistar e receber as coisas? Podemos. Mas o que Deus está dizendo é: eu tenho um caminho para você seguir. E quando você segue esse caminho, querido, você vai passando. E Deus vai tirando tudo aquilo que está diante de você. E aquelas coisas que você buscava, que estão ao seu redor, elas vão sendo trazidas diante de você. Você sem fazer esforço algum. Você simplesmente usando a sua fé para cumprir os planos de Deus para a sua vida. Quando nós buscamos cumprir tudo isso, irmãos, as demais coisas, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Nós não precisamos correr atrás delas, mas elas vão nos alcançar e vão nos surpreender. Aleluia! Porque nós vimos que a palavra de Deus diz: ei, Ele trabalha para dar o fim que você deseja. Basta que você siga os planos dele. Quando você segue, irmãos, Deus vai te livrando de cada enrascada. Que, infelizmente, às vezes nós estamos tão, determinados a conquistar certas coisas, que a gente esquece dos planos de Deus para a nossa vida. E caímos, vamos caindo em um abismo, e de repente a gente vai ter que exercer fé para tirar as dificuldades, enquanto simplesmente Deus estava querendo dizer: filho, segue por aqui. Use a fé que está dentro de você para cumprir os planos que eu tenho ao vosso respeito, que são planos de paz, não de mal. Aleluia! Aleluia! E quando a gente volta aqui em Hebreus, a gente começa a entender. No versículo 5,
pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aleluia. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Comece a trazer a fé que está dentro de você para cumprir os planos e os propósitos dele para a sua vida. Busque nele o que ele tem para a sua vida. Comece a investir um pouco mais de tempo, irmãos, em buscar isso. Não comece a andar, de forma aleatória. E, não, meu objetivo é isso, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou crer, eu vou declarar. Irmãos, quando nós seguimos os planos de Deus, essas coisas vão sendo acrescentadas. Nós vamos sendo presenteados. Nós vamos nos alegrando mais ainda, porque nós vamos sendo surpreendidos. Por quê? Porque aquelas coisas já não estavam mais em primeiro lugar no nosso coração. Nós simplesmente queremos agradar a Deus e cumprir os planos dele para a nossa vida. Amém. Então Enoque agradou a Deus pela sua fé. E aqui, pulando para o versículo 8, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. No versículo 11, vou chamar o grupo de louvor. Pela fé, Abraão caminhou nos planos de Deus para a sua vida e recebeu terras que Deus havia lhe prometido como herança. Chegou a tal ponto de que Sara, mesmo estéril e de avançada idade, junto com Abraão, puderam gerar filhos. Queridos, quando nós estamos caminhando nos planos de Deus para a nossa vida, milagres vão acontecendo ao nosso redor. Milagres vão acontecendo ao nosso redor. As coisas vão sendo construídas. Esses homens estão aqui, eram homens naturais, assim como eu e você, mas eles estão na galeria da fé. Até hoje, Deus fez questão de colocar na palavra dele, como referência, esses aqui são os meus heróis na fé. Sabe por quê? Não porque eles declaravam para receber fazendas ou gados, porque naquela época era assim, mas eles declaravam, eles andavam em fé para cumprir os meus propósitos para a vida de cada um deles. Nós vamos ser reconhecidos por Deus, irmãos, não por termos conquistado carros ou casas. Isso é lícito. E nós vamos conquistar. Mas nós vamos ser reconhecidos por Deus por ter cumprido aquilo que Ele determinou para a sua vida. Não ande de qualquer forma, irmãos. Não ande de qualquer forma. E isso tem, borbulhado no meu coração. Inclusive, teve até uma vez que eu conversei com um pastor. Eu digo, pastor, eu não quero chegar lá na frente. Chegar lá na frente, nossa, eu tenho isso, eu conquistei aquilo. Mas eu deveria estar em outro lugar. Não era aqui que Deus queria que eu estivesse. Eu tenho um chamado para ser cumprido. E eu preciso, quanto antes, caminhar nele. Entendendo que não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. A única coisa que eu preciso é me disponibilizar. Me colocar, irmãos, debaixo da unção dele. E receber instruções para que eu consiga avançar. Não no tempo que eu quero, mas no tempo que ele disser, filho, você está pronto. Avança, porque você está fundamentado. As outras coisas que você não sabe, eu vou te trazer instruções. Porque nós não sabemos de tudo, mas à medida que nós vamos caminhando em fé, Deus vai revelando e vai trazendo. Vai nos revelando e vai trazendo. Aleluia! 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 Irmãos, eu não sei se todos vocês viram um vídeo que o pastor publicou hoje no grupo. Mas se você viu, veja de novo. Você pode soltar, Fernando? Aleluia!
Entenda, queridos, isso não é como condenação, mas que sirva de instrução, porque nós ainda temos muito tempo a percorrer. Nós ainda temos muito chão a percorrer. Nós precisamos nos alinhar o quanto antes à vontade de Deus para a nossa vida. Para que não chegue lá na frente, você tenha conquistado tantas coisas, mas de repente tenha perdido o que Deus tinha para a sua vida de fato. Quando buscarmos de todo o coração. Amém. Aleluia. Nós precisamos Deus é sempre buscar bom, o Senhor, irmãos, para entender o que soltar. Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa mente tenta nos levar para várias coisas, mas somente Ele pode te dizer o que você tem e o que você deve fazer. Amém. Aleluia. Existe alguém, irmãos, em nosso meio que nunca confessou a Jesus e que deseja fazer isso nessa noite, que queira fazer parte dessa família, fazer parte do corpo de Cristo? Não, amém? Aleluia, todos são de casa. Alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, irmãos, e queira receber esse revestimento de poder nessa noite? Aleluia. Alguém sentindo alguma dor, enfermidade, que queira receber a oração? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Pode vir, irmã. O Senhor é bom. O ministro vai orar pela senhora. Deus é bom, né, irmãos?